Fala galera, aqui é o Guilherme E aqui o Rony do Senhor Tanquinho. e hoje a gente traz mais uma apresentação para vocês. Nela a gente vai falar de como tirar medidas corporais e vai te dar o guia completo para tirar medidas do seu corpo com a fita métrica. E ainda vamos te oferecer uma planilha bônus gratuita. A mesma planilha que nós mesmos utilizamos para acompanhar o nosso progresso. Você já sentiu isso? Aquele frio na barriga, o coração batendo mais forte. Você tem seguido sua nova dieta corretamente há semanas e há pouco tempo começou a treinar na academia. Sente que desta vez tudo será diferente. Está ansioso para ver os resultados que conseguiu nesses últimos tempos. Sim, ali está ela, a juíza suprema que dirá se o seu plano tem funcionado com absoluto sucesso ou se não passou de um mísero fracasso. A balança. Eis que chega o momento definitivo. Com cautela, você se aproxima lentamente da balança, num misto de ansiedade e excitação, louca para ver que os números diminuíram desde a sua última pesagem. Mas algo parece estar errado. Você vê que não perdeu nada, ou praticamente nada. Mesmo sentindo suas roupas mais folgadas, sua disposição melhor, você acredita que os números não mentem. Será que a balança está com defeito? Ou será que o erro está em depositar toda a sua esperança e julgar o sucesso ou fracasso de todos os seus esforços com base nesse simples número? Os 6 reais motivos para não confiar na balança. Número 1. A balança não mostra mudanças de composição corporal, isso é, troca de gorduras por massa muscular. Número 2. O peso flutua naturalmente ao redor do dia, devido a fatores como eliminação de suor, urina, evacuação, alimentação, etc. Número 3. O peso flutua naturalmente numa base semanal e mensal, devido à retenção de líquidos, ciclo hormonal para mulheres, dia do lixo, depressão e reposição de glicogênio, entre outros fatores. Número 4. Processos inflamatórios podem alterar o peso, impedindo uma leitura precisa do progresso feito. Além disso, usar diferentes balanças também atrapalha a qualidade das medidas. Bem como se pesar com roupas e ou calçados diferentes. Por isso, usar apenas a balança é se predispor à ansiedade, ainda mais por causa das flutuações naturais de peso que mascaram os resultados atingidos. E existe ainda outra medida também bastante utilizada como indicadora de problemas de saúde e também geradora de ansiedade, o IMC. Por que não usar o IMC para acompanhar sua evolução? O Índice de Massa Corporal, IMC, foi criado em meados do século XIX como uma forma bem simplificada para se analisar a massa corporal de indivíduos, principalmente devido ao aumento da obesidade da população ocidental. Foi concebido para ser um índice para estudos populacionais e jamais para avaliações individualizadas, como acabou sendo erroneamente adotado mais tarde. O IMC é calculado como resultado da divisão entre o peso e o quadrado da altura de um indivíduo adulto. Não deveria ser nem mesmo utilizado para crianças, sendo essa a fórmula do IMC. Peso em quilos sobre a altura em metros ao quadrado. Com o número do IMC em mãos, o avaliador procura o resultado dessa conta em uma tabela que irá dizer se você é obeso ou subnutrido. Por exemplo, se o seu resultado for maior do que 25, você será considerado uma pessoa com sobrepeso, e se for maior do que 30, você é considerado obeso. Vale lembrar que muitos praticantes de musculação, por exemplo, apresentam IMC maior do que 25 e a taxa de gordura corporal menor do que 12%, ou seja, a maior parte de seu peso vem dos músculos, além da água, claro. Será mesmo que eles deveriam se enquadrar na mesma categoria que alguém que possui 30% de gordura corporal e muito menos massa muscular? Claramente, essa medida, quando é utilizada para indivíduos, não é muito útil, sendo melhor calcular a porcentagem de gordura corporal. Mas calma, você ainda não precisa quebrar sua balança. Por outro lado, é claro que o peso é um indicador muito útil. Por exemplo, ninguém com IMC acima de 35 ou com peso superior a 200 kg chegou a essa condição apenas se alimentando naturalmente. No mínimo, se é uma pessoa com baixa gordura corporal, trata-se de algum fisiculturista ou bodybuilder utilizando drogas que aumentam a performance. Além do mais, o peso pode servir como motivação para fazer escolhas alimentares melhores, como foi o caso de Phil Libin, que criou a planilha que emagrece. Mesmo assim, até mesmo o Phil aceitava flutuações no próprio peso, tanto que incluiu linhas de limite superior e inferior para sua própria perda de peso ao longo do tempo. E ao mesmo tempo, ele também tomou medidas para minimizar um pouco as flutuações e imprecisões que apontamos nos 6 motivos que citamos para não confiar na balança. Dentre elas,
Phil se pesava sempre nas mesmas condições, após acordar e usar o banheiro, antes de ingerir qualquer coisa, usando sempre a mesma balança e sempre sem roupas. E Phil também não praticou exercícios, o que tornou muito menor a chance de qualquer flutuação para mais em seu peso decorrente de ganhos de massa muscular. Por isso, recomendamos a você que não jogue fora a sua balança. Afinal, ela é de longe a ferramenta mais simples que você tem para saber se está indo na direção certa. Apenas se certifique de tomar as precauções para atenuar as imprecisões de se pesar na balança, como as que Phil tomou, e também de utilizar métodos alternativos e complementares, como aqueles que vamos explicar e comparar agora. As melhores alternativas à balança. Até o momento, vimos os principais motivos para não usar uma balança, e muito menos o IMC, porque esses métodos são incapazes de diferenciar a composição corporal, isso é, quanto do peso indicado pela balança efetivamente é gordura. Felizmente, um autor americano que mudou minha vida testou e comparou as principais ferramentas para acompanhar o progresso corporal. Vamos agora listar as principais e suas vantagens e desvantagens. E ao final, vamos indicar a nossa favorita. DEXA, densitometria óssea. DEXA é um exame criado inicialmente para visualização e prevenção de osteoporose. Consiste em um raio-x capaz de mapear os diferentes tecidos que compõem seu corpo. Tecido muscular, tecido ósseo e tecido adiposo, justamente as gorduras. O custo de cada sessão é elevado, mais de R$400. Pesagem hidrostática. Nesse método, que por muito tempo foi considerado o padrão ouro da medição de composição corporal, o indivíduo fica dentro de uma espécie de gaiola, que é inserido em uma piscina. Essa medição é bastante desconfortável e relativamente demorada, porém é um dos métodos mais utilizados em estudos por ser preciso. Esse método, ao mesmo tempo, não depende tanto de tecnologias caras, como o DEXA e o BodyPod, que é a pletismografia. BodyPod, pletismografia. BodyPod é um exame que avalia a composição e a densidade corporal ao isolar o indivíduo, com o mínimo de roupa possível, numa câmara, cuja pressão varia ao longo de 4 a 5 minutos. Os resultados são incrivelmente precisos e o exame não é desconfortável, porém existem poucos aparelhos BodyPod no Brasil. Bodymetrics. O Bodymetrics é um aparelho de ultrassom de fácil utilização, que mede com bastante precisão e velocidade a exata profundidade da sua camada de gordura subcutânea, ou seja, quantos milímetros de gordura realmente há sobre sua pele. A composição corporal, então, é calculada através de algoritmos, fórmulas, como no caso da medição com o uso de um adipômetro comum. Sendo assim, a vantagem não é no uso de fórmulas melhores, mas sim de eliminar as imprecisões de uma medição feita por alguém não treinado, ou no caso de sujeitos com casos extremos, como crianças, obesos em grau avançado e atletas de elite. Adipômetros. Adipometria com dobras cutâneas, ou uso de adipômetros. Nesse método, a ideia é medir, em milímetro, as dobras de gordura da pele, de modo a estimar a profundidade da camada de gordura sob ela. Depois de se medir essa profundidade em alguns lugares específicos do corpo, como no tríceps, no peito e na coxa, por exemplo, são utilizadas fórmulas para calcular a quantidade de gordura corporal do sujeito. Nossas fórmulas preferidas são as de Jackson-Pollock, de 3 ou de 7 pontos. Bioimpedância. Nesse método, um aparelho faz passar uma pequena corrente elétrica em seu corpo, utilizando a impedância percebida pelo aparelho para calcular o seu percentual de gordura. É um exame indolor, porém não é indicado para gestantes nem para pessoas portadoras de marca-passo. Como esse tipo de exame depende bastante de quão hidratado você está, se for usar esse método rotineiramente, por exemplo em casa, sugerimos que o faça sempre nas mesmas condições de hidratação. Um exemplo simples seria acordar, ir ao banheiro e beber 1,5 litro de água. Após 30 minutos desse procedimento, medir a gordura corporal. Mas então, qual método é o melhor? Agora que vimos essa variedade de métodos, você deve estar se perguntando, qual o melhor método para você? E uma verdade é que nenhum deles é tão preciso quanto se diz ser, e eles não são comparáveis entre si. Por isso, caso você escolha acompanhar sua porcentagem de gordura corporal, sugerimos que escolha um único método e utilize-o para sempre. E, para melhores resultados, você deve tentar reproduzir sempre as mesmas condições de medição, como hidratação, roupas, período do dia e do mês, especialmente para mulheres. No entanto, a outra verdade é que o número em si não importa tanto assim. Afinal, conforme vimos, ele varia bastante de acordo com o método utilizado. E ficar se medindo o tempo todo pode sair bem caro e não valer a pena, nem mesmo psicologicamente, especialmente se você não for um atleta ou algo assim. Porém, ao mesmo tempo, é importante termos algum tipo de métrica para acompanhar,
de modo a saber se estamos mesmo indo na direção certa. Algumas indicações que são bem úteis e importantes para a sua felicidade geral são sua aparência no espelho, o tamanho das roupas que você usa e quão bem você se sente no seu próprio corpo. Mas claro que esses critérios são bem subjetivos, além de suas percepções serem sujeitas à iluminação, ao esquema de numeração das roupas, que varia de fabricante para fabricante, além de alterações de tamanho das roupas devido à lavagem, por exemplo, e da sua satisfação com a sua vida e o estado emocional. Então, como resolver esse paradoxo? Como obter uma métrica que seja ao mesmo tempo fácil de medir, barata, com algum tipo de critério objetivo, um número como resposta, e que não mascare seus resultados, como a balança faz? A fita métrica. Também no caso da fita métrica, valem as mesmas regras que para quaisquer outros métodos de medição de gordura corporal, ou mesmo de pesagem, sendo que a principal delas é ter consistência nas medidas. Neste caso, isso significa não só tentar reproduzir todas as medições em condições similares, não vale medir depois do treino só para ficar inchado, mas também sempre posicionar a fita métrica no mesmo lugar. Dito isso, as principais medições são peito, cintura, quadril, coxa, panturrilha, bíceps e antebraço, além de quaisquer outras partes do corpo que você queira acompanhar com atenção principal. Para aprender como tirar essas medidas corretamente, veja este vídeo rápido que preparamos especialmente para você. Aliado final. Além das medidas, recomendamos uma outra forma simples de acompanhamento, que é simplesmente tirar uma foto de antes para servir como parâmetro de comparação. Afinal, muitas vezes não observamos a total dimensão dos resultados no espelho, devido à frequência elevada com que nos observamos. Assim, não vemos as pequenas mudanças semana após semana, mas que consistem em mudanças significativas ao longo de alguns meses. Veja só o exemplo do Guilherme. Por fim, você pode clicar aqui para baixar uma tabela completa para acompanhar as suas medidas gratuitamente. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Essa é a exata tabela que nós mesmos utilizamos para acompanhar o nosso progresso. Acredito que você vai gostar muito. Para acessar o texto original, também basta clicar no link da descrição do vídeo ou mesmo no card aqui na lateral. E se gostou dessa apresentação, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para ter sempre acesso aos melhores vídeos para sua saúde. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.